Olá, meus amigos, tudo bom? Vamos para a nossa aula de número 2 do nosso curso de Direito Constitucional. E aí nós estávamos conversando sobre os direitos do menor, sobre os direitos indisponíveis na aula passada, que são aqueles direitos que a gente não pode dispor, a gente não pode delegar, direito à vida, direito à liberdade, não foi? E aí a gente vai conversar agora sobre o processo de impeachment. Quer dizer que existe esse processo de impeachment, não é só coisa da televisão, existe sim, certo? É um momento onde o presidente da República pode vir a ser processado. Entenda que vai ser existe uma divergência, né? Existe uma separação aqui. Por quê? Porque o processo ele pode ser por crime comum ou por um crime de responsabilidade. Se cometer um crime comum, quem é que vai julgar? Quem vai julgar vai ser o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Se cometer um crime de responsabilidade, e aí vai ser um crime, né? Vai ser um crime sim, tá lá no Código Penal, mas vai ser julgado pelo Senado Federal. Então veja aí a diferença, tá? Professora, e o que importa essa diferença para o processo de impeachment? O que vai acontecer aqui? Acontece o seguinte. Eu vou dar um exemplo horrível, tá? Mas presta atenção que você vai aprender, nunca mais você esquece. Por exemplo, o presidente está chateado, muito revoltado, nunca cometeu um deslize financeiro, mas ele está revoltado com a esposa, brigou com o filho, e aí ele tem o porte de arma, não apenas a posse, ele tem o porte de arma por uma outra situação, entrou dentro lá do Criança Esperança e matou todas as crianças e destruiu a esperança. Pergunto a você, ele pode ser preso em flagrante? Professora, com certeza não, tá? Ele não vai ser preso em flagrante. Esse crime dele é chamado de crime comum, porque não é um crime de responsabilidade. Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Ele pode vir a ser preso caso aconteça alguma das situações constitucionais, por exemplo, ameaçar as testemunhas, estiver fazendo alguma maquinação para dar um andamento errôneo no processo, mas a prisão em flagrante não vai se caracterizar no caso do presidente da República, certo? Professora, eu não acredito, pois acredite, viu? Lembrando que eu preciso que você saiba, nesse momento de aula, eu quero que você saiba que é diferente a ideia de procedimento da ideia de processo, tá? Não confunda as ideias. Não confunda também o processo administrativo com o processo judicial. Também são ideias diferentes. Vamos por partes para você poder entender, tá bom? O procedimento, ele é uma sequência de atos e etapas. Então, ele não vai ter coisa julgada. Deixa eu perguntar a você, a CPI. Começou uma CPI de qualquer coisa. Começou a CPI teve início. Como é que se finaliza uma CPI? A CPI termina como? Aí você vai dizer, professora, a CPI termina em pizza. Exatamente, pizza. A CPI termina em pizza. Por quê? Porque a CPI é uma investigação. A CPI é um procedimento. A CPI, ela não é um processo, certo? Então a CPI, ela vai investigar, ela vai colher dados, provas, ouvir testemunhas, fazer todas aquelas conjecturas, todas aquelas conexões e terminou. Não se termina com, mas não deu em nada. Não, aí daí terminou. O que é que vai acontecer? Aí sim começa, né, dá-se início à ação penal, começa a ação penal ou não. Então, nesse momento de CPI, não tem, né, nada que vá concluir de uma forma que você veja assim como mais palpável. Terminou, encerrou. É como um inquérito policial. Tem as prisões processuais, sim, mas o inquérito processual, o inquérito policial, quando o inquérito policial ele finaliza, o delegado ele encerra o inquérito e envia para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Ele pega aquele procedimento e analisa para saber se vai dar entrada, vai dar início à ação penal ou não.
Diferente de um processo, eu estou falando de procedimento. Então, a investigação, o inquérito policial, CPI é procedimento, são investigações. Daí se inicia o processo. Eu tenho o processo administrativo, que não é obrigatório o advogado, eu não preciso da defesa técnica de um advogado, pode ocorrer apenas com a parte. E quando termina esse processo administrativo, ele não faz coisa julgada. Termina o processo administrativo, tem o contraditório, tem a ampla defesa, apresentam-se ali as provas, tem tudo, mas ele pode vir a ser revisto pelo Poder Judiciário, se assim a parte tiver interesse. Então, finaliza o processo administrativo para dar início ao processo judicial. Aí, no processo judicial, a coisa, né, é um pouquinho diferente. A coisa muda de figura. Por quê? Porque em 95% dos casos é exigida a presença de um advogado que tem uma defesa técnica. Caso você não possa pagar o advogado, vai ser lhe dado um defensor público que faz às vezes do advogado, vai fazer sua defesa técnica também, altamente qualificado. Finalizou o processo judicial, você vai ter aí ao final, depois de passar dos recursos, prazos, tudo, você vai ter uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, o juiz bateu o martelo, finalizou. Você vai ter aí, a partir desse momento, você tem a coisa julgada, você tem uma sentença, tá? Tá tranquila a ideia? Entendeu esse momento? Então, tanto no processo administrativo como no processo judicial, eu tenho que ter contraditório e ampla defesa. Isso aí tá lá na Constituição. É defendido pela Constituição que em todos os processos você tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Tá tranquilo? Já no procedimento não, porque é uma investigação. Então, você entendeu que a CPI, ela termina em pizza. Quanto ao presidente, a parte do impeachment também está tranquilo. Crime comum, STF, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade vai para o Senado, tá certo? Tranquilo? Professora, tem muita coisa, tem lá no e-book. Vai dar uma olhada. Forte abraço para você. A gente se encontra na próxima aula.